O ar fresco de outono encheu os pulmões do detetive Josh quando ele saiu do carro patrulha e caminhou até a entrada principal da casa funerária de Buckingham. Josh era um verdadeiro veterano de 17 anos no departamento de polícia do condado de Helmer e residia de longa data na pequena cidade de Darby, em Indiana. Ele já havia estado na funerária 4 vezes, mas ele temia entrar naquela ocasião específica. Ele tocou a campainha e esperou que um membro da equipe da funerária o deixasse entrar. Detetive, estou feliz que seja você. Quero manter esse assunto o mais discreto possível e sei que você é confiável para lidar com a situação com discrição. O homem que cumprimentou Josh foi Jeremy, o dono da funerária. O homem corpulento era a terceira geração da família Buckingham a administrar o negócio e era um dos anciões da cidade de Darby. Josh conhecia Buckingham desde o tempo que passaram juntos na escola e sempre gostou do homem. Olá, Jeremias. Vim assim que soube que você sofreu outra invasão. O chefe achou que fazia sentido para mim cuidar desse caso, já que estava envolvido no evento anterior. O evento ao qual Josh se referia foi uma invasão na funerária apenas 2 semanas antes. Josh investigou o crime, mas não encontrou nenhum suspeito ou motivo para a entrada. Agora, ele enfrentou o mesmo problema novamente. Eu estou feliz que você foi selecionado. Vamos para a sala de preparação. Foi aí que ocorreu a invasão. Buckingham conduziu Josh por uma escada até o porão da casa. A sala de preparação era a área de Buckingham para receber e, por fim, embalsamar os corpos antes das visitas da família na casa. Buckingham era um agente funerário licenciado no estado da Indiana e normalmente preparava cerca de 125 corpos por ano. Ele fez a maior parte do trabalho sozinho, mas ocasionalmente contratava Terry Kinney, outro agente funerário no condado de Helmer. As escadas da casa de Buckingham eram velhas e rangiam enquanto o homem pesado entrava no porão. Ele acendeu as luzes na parte inferior da escada e apontou para a mesa no canto esquerdo da sala. Josh se aproximou e imediatamente reconheceu o corpo de Ted Guzman, um residente de Darby de 92 anos, que havia morrido de insuficiência cardíaca poucos dias antes. O corpo de Ted estava pálido, sem a cor normal. Você já preparou o corpo de Cushman? Perguntou Gaines ao notar a janela quebrada à direita do corpo. Não, Josh. O corpo estava fresco. Eu tinha acabado de receber ele do necrotério do condado no início do dia. A condição corporal que você vê é o que eu encontrei essa manhã. Alguém literalmente drenou os fluidos do corpo antes mesmo que eu tivesse a chance de fazer os preparativos para o funeral da família Cushman. É como antes. Josh relutantemente estendeu a mão e sentiu o corpo. Era incomumente rígido e duro, a pele firme contra os ossos e não tinha a suavidade típica dos corpos vivos ou mesmo dos cadáveres embalsamados. Buckingham continuou. Tentei preparar o cadáver essa manhã, mas nada escoava, assim como a condição do corpo de John Snyder após o intervalo de 2 semanas atrás. Estou te dizendo, Josh, alguém invadiu ontem à noite e drenou esse corpo propositalmente. Que pessoa doente faria uma coisa dessas? Josh examinou o chão e a área da pia perto do corpo de Cushman. A pia estava limpa e o chão estava livre de qualquer mancha que pudesse estar presente se o fluido humano tivesse sido derramado. Então, ele examinou o cadáver e encontrou pequenas marcas de punção na artéria carótida externa direita. 2 marcas, lado a lado. Foi aqui que você tentou drenar o corpo? Buckingham olhou para as marcas e balançou a cabeça. Não. Os agentes funerários sempre cortam e drenam as artérias na virilha ou em uma das axilas. Nunca fazemos cortes no pescoço, pois essas marcas poderiam ser visíveis para a família. Josh então continuou questionando. Jeremy, você usou a pia ou trocou o chão de alguma forma depois que percebeu a invasão? Buckingham balançou a cabeça novamente. Não, Josh. Ambos estão como eu os encontrei essa manhã. Josh então foi até a janela quebrada. Era a mesma janela que havia sido quebrada 2 semanas antes. Debaixo da janela, Josh encontrou evidências de uma pequena marca de sapato, provavelmente de um tênis. Estava presente na parte interior, junto ao chão. Talvez a impressão tenha sido deixada pelo intruso. Essa pegada é nova? Buckingham examinou a pegada, tomando cuidado para não tocar nela. Tem que ser. Não houve impressões nas paredes daqui no passado.
E eu não uso tênis esportivos. É algo que você pode usar? Acho que sim, respondeu Josh enquanto abria o celular. Uma ligação para a polícia do condado conectou com uma equipe forense que prometeu enviar alguns técnicos para ajudar na coleta de evidências. Depois de completar a ligação, Josh examinou a janela e a área adjacente. A maior parte do vidro estava quebrada por dentro e agora caída no chão do porão. Alguém do lado de fora claramente quebrou a janela. Ao examinar atentamente o vidro restante na moldura, uma segunda evidência apareceu. Uma pequena mancha de sangue estava presente no canto inferior direito da moldura da janela. Eu vou pedir à equipe forense que tire uma amostra da mancha de sangue aqui na janela. Talvez tenhamos sorte e eles possam fazer testes de DNA. Buckingham assentiu e soltou um suspiro. Espero que você consiga encontrar o cara que continua fazendo isso. Josh assentiu em resposta. Eu também espero. Era quase meio-dia quando a unidade forense do condado de Helmer chegou à funerária. Josh explicou a situação aos técnicos e ajudou-os a começar. Depois que eles já estavam instalados, ele saiu e foi até o quintal em busca de evidências. A grama ainda estava molhada por causa de dias consecutivos de chuva, deixando o solo mais macio do que o normal. Josh pôde ver pegadas perto da janela, uma indicação clara de que alguém esteve naquela área recentemente. As pegadas levavam ao pátio lateral, que margeava uma pequena rua que se fundia com a rua principal de Darby. Com base nas impressões digitais, parecia que o intruso havia saído pelo pátio lateral e se dirigido para o leste em direção a Ridge Road, a rua principal que passava pela cidade. Josh esfregou os olhos enquanto olhava para a rua, perguntando-se onde o intruso poderia ter ido. As possibilidades eram infinitas. Ele precisava de uma pista, algo com o que trabalhar, se quisesse fazer algum progresso na busca do indivíduo. Então, por puro acaso, ele viu uma câmera de vigilância na parte externa da mercearia de Surrey. Ele poderia ter dado sorte mais uma vez? A câmera poderia ter capturado a imagem do intruso. Josh bocejou enquanto assistia às fitas de vigilância da mercearia de Surrey. Brett Wayman cooperou ao fornecer a Josh as fitas recentes da sua câmera de segurança. Por sorte, Josh encontrou Wayman antes que ele reutilizasse as fitas da semana da invasão. Mas Josh agora tinha uma tarefa nada invejável, de assistir hora após hora a um videotape enfadonho. Pessoas passando pela loja e longos períodos onde nada acontecia. Quando uma das fitas chegou da noite de quinta-feira, noite do arrombamento, Josh percebeu algum movimento do outro lado da rua, em frente à loja fechada. A imagem parecia ser de um adolescente em idade escolar, vestindo uma camiseta dos Los Angeles Lakers. As cores azul e douradas da camisa se destacavam na fraca iluminação da rua. O jovem disparou para Ridge Road, vindo de uma rua lateral em frente ao supermercado. O horário gravado eram 2h45 da manhã, um horário incomumente tarde para alguém dessa idade sair. "Encontrou alguma coisa?" perguntou Brett ao entrar na pequena área dos escritórios da Surrey. "Eu sei que fazer isso deve ser muito cansativo." "Acho que encontrei algo", respondeu Gaines enquanto pausava a fita. "Mas não sei o que isso significa. Parece que um jovem saiu muito tarde na noite de quinta-feira e correu pela rua em frente à sua loja. Não consigo distinguir um rosto, mas ele parece estar vestindo uma camiseta dos Lakers. Isso significa alguma coisa para você?" Wayman semicerrou os olhos enquanto olhava para a imagem na tela. "Nunca vi nenhuma criança na cidade usando esse tipo de camisa. O único que conheço que tem uma camisa dos Lakers é Bill Congdon, da área de Fairfield, nos arredores da cidade, mas ele está na casa dos 40 anos. "Congdon? Eu não conheço." Wayman continuou. "Bill e Mary Congdon se mudaram para cá há cerca de um ano, sem filhos, pelo menos nenhum que eu saiba. Eles são quietos e praticamente ficam sozinhos." Josh assentiu com a cabeça enquanto fazia algumas anotações sobre os Congdons e onde eles moravam. Ele pretendia passar a ver o casal. Era uma vantagem duvidosa, mas nesse momento qualquer vantagem era uma vantagem. O celular de Gaines tocou às 9 da manhã no dia seguinte. Ele estava se preparando para dirigir até Fairfield quando recebeu uma ligação da unidade forense de Helmer. Jack Riley, o chefe do departamento, estava na linha com informações sobre a análise da unidade do sangue encontrado na funerária de Buckingham. "O que você tem, Jack?" perguntou Josh enquanto colocava os pratos do café da manhã na bancada da pia. "Espero que você tenha encontrado algo." "Nossos resultados ainda são preliminares, mas como sei que você está ansioso por informações, pensei em ligar.
O chefe do departamento forense parecia hesitante ao transmitir os detalhes para Josh. Os testes precisam ser repetidos, pois nossos resultados são incomuns. Incomum? Respondeu Josh enquanto ajustava o celular contra a cabeça. Como assim? Bem, determinamos que o sangue é AB negativo, um tipo de sangue raro, mas isso por si só não nos alarmou. O que aconteceu foram os primeiros dados dos testes de DNA. O sangue parece ter 24 pares de cromossomos, e não 26 como o sangue humano. 24 pares de cromossomos? Jack, o sangue foi encontrado dentro do porão, então presumimos que seja um intruso humano. Seus dados sugerem o contrário? Um intruso não humano, talvez um animal? É por isso que realmente precisamos refazer o teste. Pode ser apenas um erro de teste em nosso laboratório. Riley garantiu a Josh que a repetição dos testes estava recebendo alta prioridade. Ligarei para você com os resultados dos testes repetidos assim que terminarmos. Obrigado, Jack. E com isso, Josh partiu para seu carro e fez uma curta viagem até Fairfield. A casa Condon ficava numa parte isolada de Fairfield, situada numa estrada rural do concelho. A casa e os terrenos envolventes proporcionavam privacidade a seus habitantes. Josh bateu na porta e esperou. Ele podia ouvir um cachorro recuando para dentro, bem como arrastar de pés. A porta então foi aberta por um homem de meia idade que Josh presumiu ser Bill. Sr. Congdon? Oi, meu nome é detetive Josh Gaines. Sou do condado de Helmer. Gostaria de saber se poderia fazer algumas perguntas sobre alguns problemas que tivemos em Darby. Deve levar apenas alguns minutos. O homem magro, parado em frente a Josh, hesitou. Por que você está interessado em falar comigo? Minha esposa e eu passamos muito pouco tempo em Darby. Josh assentiu e respondeu. Senhor, levará apenas alguns minutos. Posso entrar? Congdon olhou em volta e finalmente acenou com a cabeça para Gaines. Ok, mas eu realmente preciso ir em alguns minutos. Tenho um compromisso em Westwood que preciso comparecer. Josh entrou na casa e ficou de frente com Congdon. O homem parecia nervoso e distante. Talvez ele estivesse apenas com medo de falar com a polícia. Josh tentou deixar o homem à vontade. Estamos investigando uma invasão na casa funerária de Buckingham, que ocorreu na última quinta-feira. A pessoa que achamos que pode estar envolvida foi capturada em uma fita de vídeo veiculada pela mercearia Shurey. Ele parecia ser jovem e usava uma camisa dos Lakers. Essa descrição significa alguma coisa para o senhor? Congdon enxugou o suor da testa enquanto desviava o olhar de Gaines. Detetive, esse não é um bom momento para conversarmos. Eu realmente tenho que ir embora. Vou ter que insistir para que falemos sobre isso mais tarde. Josh sentiu a tensão em Congdon. O homem claramente sabia de algo que estava escondendo. Senhor Congdon, só alguns minutos, senhor. Eu realmente só preciso de um pouco do seu tempo. A raiva de Congdon veio à tona quando ele respondeu com voz elevada. Não! Eu disse que você precisa ir embora! Não tenho tempo para essa discussão agora! Um estrondo veio do segundo andar da casa. Enquanto Josh olhava para cima, ele teve um breve vislumbre da origem do barulho. Era uma criatura peluda e curvada, parecia como um animal, olhando para eles. De repente, sem aviso, a criatura desceu as escadas correndo, atacando Josh. Os longos dentes do animal, semelhantes a presas, projetavam-se de sua boca e rosnados profundos eram emitidos de seus pulmões. Mas antes que Josh pudesse reagir, o animal estava sobre ele. A fera lançou seu corpo contra Josh como um torpedo. Josh foi imediatamente derrubado no chão, sua papelada se espalhando com a força do golpe. Ele estremeceu de dor, sentindo como se a sua caixa torácica tivesse sido quebrada pela força do animal. Bill Congdon gritou quando Josh caiu no chão. Robbie, não! Vá para trás! Volte para o seu quarto! A fera recuou, mas apenas brevemente. Um rosnado se espalhou por sua boca enquanto examinava o detetive de polícia caído. E então atacou novamente. A curta pausa entre os ataques deu a Josh tempo suficiente para retirar seu revólver de serviço. Ele não teve tempo de mirar, ele simplesmente puxou o gatilho. Uma vez, depois duas vezes e uma terceira vez. Os tiros entraram no peito do animal e derrubaram ele imediatamente no chão. Congdon gritou novamente de horror. Não! Não! O que você fez com ele? Algum tempo depois, Josh faz uma careta ao escrever seu relatório oficial sobre o ataque ocorrido na casa de Congdon.
As 3 costelas quebradas e os órgãos internos machucados precisariam de tempo para cicatrizar completamente, mas os médicos o garantiram que nenhum dano permanente ocorreu devido ao ataque. Pouco se sabia sobre Rob Condon, a criança deformada que atacou Gaines. Tudo o que Gaines conseguiu descobrir foi que ele tinha 14 anos e que os Condons protegeram Rob do mundo por toda a sua vida. Por recomendação do consultor jurídico, os Condons decidiram não cooperar com a investigação em curso conduzida pelo condado de Hammer. Jack Ryler voltou-se para Josh logo após o ataque, com os resultados finais do teste sobre a mancha de sangue encontrada na funerária. Riley foi capaz de confirmar que o sangue era AB negativo e que correspondia à amostra de sangue retirada de Rob Condon. A indicação do par de 24 cromossomos observadas no primeiro teste foi confirmada no segundo teste de sangue. Riley não ofereceu nenhuma explicação para isso. O condado de Helmer contratou o Dr. Carey MacDonald, especialista em fisiologia humana da Universidade de Illinois, para auxiliar na investigação de Rob Condon. MacDonald determinou que Rob sofria de uma condição digestiva extremamente rara, em que seu estômago estava literalmente desprovido das enzimas altamente ácidas necessárias para quebrar e digerir alimentos sólidos. MacDonald teorizou que Rob precisava consumir sangue para ter acesso a aminoácidos, proteínas e carboidratos necessários para viver. Sepulturas rasas de animais no quintal da casa de Condon pareciam confirmar que Bill Condon estava caçando pequenos animais para ajudar a alimentar seu único filho. Mas aparentemente, Rob precisava de acesso ao sangue humano de vez em quando para manter o equilíbrio correto dos constituintes do sangue humano em seu corpo. Isso foi responsável por suas várias invasões em diferentes casas funerárias em todo o condado. Eventualmente, Bill e Mary Condon processaram o condado de Helmer para obter acesso ao corpo de seu filho. O tribunal decidiu a seu favor, sentindo que o controle dos 2 meses do condado sobre o corpo de Rob Condon era excessivo. Os Condons enterraram seu filho em uma cova anônima. O enterro foi privado, sem nenhum residente do condado de Hammer convidado para comparecer. Josh pensou em visitar a casa de Condon para oferecer a sua solidariedade à família, mas foi aconselhado pelo advogado do condado a evitar de fazê-lo. Os Condons deixaram o condado de Hammer algumas semanas após o enterro de seu filho, mudando-se para um local desconhecido, longe do estado de Indiana.